Olha, 7 horas e 42 minutos, estamos aí às vésperas das eleições para o Conselho Tutelar de todo o Brasil, né? Aqui em Caicó, esse processo é coordenado aí pelo José Carlos Martins, aqui nos estúdios, e vai explicar para a gente um pouco como é que está a expectativa aí, né? Em que fase se encontra aí as eleições para o Conselho Tutelar. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Nós estamos na coordenação da Comissão Especial Eleitoral, mas é importante ressaltar que todo o processo de eleição do Conselho Tutelar é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos Luciene Campos, né, que é lá da APAI, como presidente do Conselho Municipal. Dentro do Conselho foi constituída uma comissão, nós somos 6 membros nessa comissão, 3 representantes do governo e 3 representantes da sociedade civil, além de técnico disponibilizado pela própria gestão municipal para acompanhar, né? Tem um procurador, doutor Arthur, e temos a Yamara e a Ilka pela Secretaria de Assistência Social dentro desta comissão. E aí a comissão vem trabalhando, vem organizando o processo. É importante ressaltar que é uma eleição parecida nos moldes convencionais, mas não tem a estrutura da eleição convencional. Por exemplo, quem coordena a eleição não é a Justiça Eleitoral, é uma comissão dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mas essa eleição ela é um modelo unificado como a eleição convencional. Portanto, no dia 1º de outubro, todo o Brasil vai estar elegendo conselheiros tutelares. Todos os municípios, né, do Estado brasileiro, do Brasil, estará elegendo os seus conselhos tutelares. Aqui em Caicó nós temos o apoio e a fiscalização conforme determina as normas e os documentos, tanto a lei, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, quanto as resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Estadual, o Ministério Público como órgão fiscalizador, a doutora Uliana Lemos acompanhando todo o processo é feito em consonância, comunicando ao Ministério Público. Estamos no pleito da eleitoral, então no dia 15 de agosto até 29 de setembro é o período para a campanha propriamente dita, onde os candidatos podem estar pedindo voto, mas como eu já falei, não sendo uma eleição convencional, tem várias vedações, como por exemplo, não pode usar carro de som, não pode usar bandeirola nas ruas, não pode faixas, não pode cartazes, já não pode aquilo que também não pode na eleição eleitoral, como distribuição de brindes, de boné, de camiseta, compra de voto, uso indevido de alguns poderes. Por isso que o Conselho tem trabalhado, a comissão tem trabalhado para garantir que essas normas sejam cumpridas, né, por todos os candidatos. São, no período de inscrição, 25 candidatos inscritos e homologados. Neste transcurso, já 4 candidatos já ofereceram carta desistindo da campanha, né? Então, nós temos 4 candidatos que já desistiram da campanha e hoje são 21 candidatos e candidatas a 5 vagas titulares do Conselho Municipal do Conselho Tutelar de Caicó. Você tinha acompanhado, por exemplo, o desenrolar da campanha de cada candidato, fiscalizando? Até agora aqui em Caicó está tranquilo? As regras estão sendo respeitadas? Até agora tudo tranquilo, as regras sendo respeitadas. Há um grupo onde as pessoas acompanham, tem um número de WhatsApp que as pessoas também podem fazer denúncia caso queira, né? Porque a sociedade também tem que fiscalizar. Então o Conselho Municipal constituiu um número de WhatsApp para receber denúncia especificamente caso algum desses estejam descumprindo, né, a legislação, a resolução. Nós chamamos a resolução 06 do Conselho Municipal, que trata das condutas vedadas no processo eleitoral. Então, se alguém da sociedade civil perceber, né, outro membro aí, que alguém está desrespeitando o processo, pode oferecer denúncia tranquilamente
à comissão, para que a comissão possa analisar. E claro que a gente torce para que isso não aconteça, mas se por acaso algum candidato desrespeitar as regras, ele pode ser punido? Sim. Se algum candidato desrespeitar as regras, ele pode ter sua candidatura cassada, vou usar essa expressão, né? A candidatura pode ser cassada, o conselho, a comissão tem plena autonomia para isso. Agora, claro, dentro de todo o processo legal, recebe-se a denúncia, faz a verificação, dá tempo hábil para o candidato se defender, ele apresenta a defesa, a comissão analisa e dá o parecer. São prazos curtos, inclusive. Prazo curto de 48 horas. Né? Todos os prazos são prazos curtos. Então, já tivemos algumas denúncias, não foram aceitas as denúncias pela comissão. Caicó, no caso. Né? Em Caicó. Coisas simples de antecipação de campanha eleitoral, denúncias de coisas simples, não nada muito grave. Tanto que a comissão analisou, percebeu que não tinha consistência e aí não homologou a denúncia, arquivou e comunicou ao Ministério Público. Mas caso venha, né, a comissão tomar uma decisão que quem denunciou não esteja suficientemente convencido, pode recorrer da decisão da comissão ao Ministério Público. Né? Então tem todo um trâmite que pode ser seguido. E aí lembrando, né, para quem está nos ouvindo, o número, né, de WhatsApp que se pode oferecer a denúncia é um número especificamente para esse processo do Conselho Eleitoral, que a comissão tem monitorado, tem acompanhado diariamente, né? Até como o Geraldo bem frisou no começo, nós temos prazos curtos, 48 horas para cada resposta. Então é o 98674-2085. 98674-2085 é um número específico, tá? Só para as questões do processo do Conselho Tutelar de Caicó. Ainda no âmbito das denúncias, no caso, o candidato que incorre em algum crime aí eleitoral do âmbito do Conselho Tutelar, ele sofre uma outra sanção, além da punição da candidatura, e aí voltando para o eleitor ou qualquer outra pessoa da sociedade que fizer uma denúncia e digamos que seja uma denúncia incoerente ou falsa, acontece alguma coisa? Olha, essa é a grande questão. Não temos muita governança, porque as denúncias, as que chegaram de forma anônima, né? Sim, então, sim. Pedindo inclusive o segredo do denunciante. E isso é uma regra que nós temos que seguir. Na verdade, basta ver por isso cuidado, né? De não publicar a denúncia, de não tomar uma decisão equivocada, porque basta ver o indício da irregularidade, a pessoa denuncia. A comissão terá o trabalho de verificar se há procedência ou não. Mas se quem vai denunciar tem prova substancial, já ajuda a comissão. Quando não tem, é a comissão que tem que buscar, e isso gera mais trabalho e também dificulta também dar um parecer quando você não tem prova substancial. Né? Inclusive, ontem nós vi que foram divulgados os locais de votação da eleição aqui em Caicó, não é isso? Isso. Essa é uma outra questão, que são os locais de votação. Na nossa cidade, na última eleição, nós somos no Seridó, duas cidades no Seridó que teremos urnas eletrônicas, Caicó e Currais Novos. Todas as outras serão ainda no formato de voto físico, manual. Pelo número de eleitores, a Justiça Eleitoral só enquadrou na região do Seridó, Caicó e Currais Novos. Na última eleição, aqui em Caicó, nós tivemos 10 urnas eletrônicas. E foi uma questão muito complexa. Eu trabalhei na última eleição, eu era, né, de prédio de votação. Então, criou aí por questões de dúvida, essas coisas todas, criou filas, né? Então, trabalhando nisso, nós solicitamos à Justiça Eleitoral, né, aumentar o número de urnas, dobrar esse número de urnas. Então, de fato, para nós de Caicó, foi dobrado o número de urnas, de 10 para 20. 18 urnas para locais de votação e 2 urnas reserva para
caso aconteça problema, né? A Justiça tem uma média, a Justiça Eleitoral, de 3 mil votantes por urna, uma vez que é um único voto. Em Caicó, especificamente, por ser voto eletrônico, você só vota uma vez. Se fosse voto convencional, a chapa, né, convencional escrita, porque alguém, há uma diferença, há município perto aqui da gente que o candidato pode votar em 5 nomes, né? O eleitor, no caso. O eleitor pode votar em 5 nomes. Por quê? Porque lá voto convencional, são 5 titulares, eu posso votar 5 vezes, até 5 vezes, né? Aqui não, por ser voto único, eletrônico, será um único voto. E não haverá coeficiente eleitoral. Será eleito os mais votados, os 5 mais votados titulares e os outros 5 suplentes. Mas já que a eleição é unificada, não poderia unificar também essa questão da eleição de 1 ou de 5? Pronto, essa é uma questão que o Conselho Nacional vem encampando nacionalmente, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Inclusive, de juntar a eleição do Conselheiro Tutelar junto à eleição municipal, porque é uma eleição que só tem 2 candidatos, prefeito e vereador. Já existe essa discussão de unificar também esse pleito. Seria saudável? Eu acredito que sim, porque uma vez você teria toda uma estrutura, né? Veja, nós estamos aqui, ontem mesmo tivemos solicitando os colégios para a sessão eleitoral. Temos que agregar urnas, né? Veja, só aqui no Centro de Educação de Jovens e Adultos Senador Guerra, aqui no centro, nós teremos quase 12 mil eleitores. Quem vota lá? O próprio senador Guerra, o Colégio Diocesano, o Monsenhor Valfredo lá da Paraíba, o Ivanor Pereira da Solidade, o presidente Kennedy do centro e a universidade aqui do lado, né? Todos esses colégios estão concentrados em um único espaço com 4 urnas eletrônicas. 4 urnas. Nós temos lá 11.874 mil votantes. Então, e a dificuldade, né, de criar estrutura, porque você precisa criar uma estrutura. As escolas já estão garantidas, né? Conversamos com todas as escolas. Conversamos ontem com o Major Valdez, que também garantiu segurança para o processo eleitoral. Nós solicitamos, inclusive, policiamento na véspera, nas 4 principais escolas que terão urnas eletrônicas na cidade. E nós teremos urna eletrônica também na zona rural, nos 3 maiores distritos, onde existe zona eleitoral. Ou seja, a estrutura para a votação já está montada. Está montada. Agora a população tem que colaborar e comparecer, né? Tem que comparecer, porque é uma estrutura que você não tem as condições oficiais da Justiça Eleitoral. É uma eleição opcional, as pessoas não são obrigadas a votar, né? Então, se cria toda uma estrutura para, se você tivesse essa junção, as pessoas já vão votar no pleito eleitoral normal para prefeito e vereador, já aproveitava e escolhia o seu conselheiro tutelar. Mas o que poderia acontecer seria talvez o uso aí da influência do candidato a um cargo eletivo de prefeito e vereador para querer juntar aí, fazer a casa dele com o conselheiro tutelar, mas né? aí... Por isso que eu perguntei se era uma eleição saudável, né? Porque a discussão no Brasil é que a eleição de conselho tutelar seja num ano não eleitoral, para exatamente não misturar. É a discussão atual, né? E de repente mudar para essa discussão... Eu acho que quando se passa a ser coordenado, por exemplo, hoje, um candidato a conselheiro tutelar, ele não tem nenhum registro como candidato oficial. Ele não registra sua candidatura na justiça, ele não tira CNPJ, ele não abre conta bancária para receber doação, ele não presta conta. Por isso, várias vedações. Carro de som, várias vedações. Por quê? Porque não existe um acompanhamento mínimo. Se fosse nesse processo, haveria todo o acompanhamento também por parte da Justiça Eleitoral, além dos conselhos que têm essa obrigação, que são os conselhos municipais de direito. Bom, é claro que é uma discussão bem ampla, né? Outra discussão, nada a ver com esse ano, né? Isso. Eu quero aqui agradecer a sua participação, Zé Carlos, e onde é que a gente encontra, por exemplo, quem está em casa nos ouvindo, até recebi inclusive hoje uma provocação bem interessante, por coincidência até disse que ele entrevistar aqui no programa, onde o ouvinte, ele escreveu o seguinte, nosso amigo Gustavo Nóbrega, aquele abraço, um abraço para ele,
onde encontramos a lista dos candidatos concorrentes ao cargo de conselheiro tutelar, né? Seria tão bom que isso fosse mais divulgado para a população poder ver melhor e quem escolher, e não elegermos assim o candidato com maior estrutura, ouvindo de curral eleitoral de ninguém, né? Há o interesse aí dele, né, em querer conhecer os candidatos. Onde é que se encontra essa relação? Foi divulgada a lista oficial no site da prefeitura, mas de fato a lista não vem só os nomes e os números, não tem fotos. Eu até agradeço, porque já vou levar esse processo para a comissão. Nós temos um Instagram do Conselho, que é CMDCA Caicó. No processo de consulta pública, nós publicamos as fotos de todos os candidatos, porque houve um processo de consulta pública que a sociedade poderia pedir impugnação de candidato. Depois nós retiramos essas publicações. Então é até uma sugestão para nós, vamos conversar com a comissão, consultar a doutora Uliana, qual seria a possibilidade, e marcar uma reunião urgente com esses candidatos, até pela ordem, né? Tudo tem que ter uma ordem de sorteio para que ninguém se sinta prejudicado, que de fato seria bom se o nosso Instagram tivesse lá o nome e a foto e um pequeno resumo daquele candidato. Eu agradeço a sugestão e vamos trabalhar para isso, para ver se até segunda-feira isso será cumprido, para ajudar a população a conhecer melhor os candidatos. Que bom, maravilhosa ideia aí de disponibilizar no Instagram aí do Conselho daqui de Caicó, né, um órgão isento, sem qualquer interesse aí, político, né, no processo, né? De disponibilizar aí as fotografias. Podemos usar o nome de santinho? Sim, os santinhos podem, né? O santinho é possível sim confeccionar com os números. Serão 5 dígitos, começando com 94, para todos os candidatos. Não podiam coincidir com o número de partidos oficiais. Nós escolhemos 94. E para ajudar os eleitores, o santinho é permitido que os candidatos façam a impressão. Agora que a campanha já está na rua, já está nas redes sociais, né? Tudo. O ouvinte pergunta, quando é que vai acontecer a eleição para conselho? Dia 1º de outubro, domingo, no Brasil todo. No Brasil todo, 1º de outubro. Para votar tem que levar um documento? Sim, aí para votar, documento oficial com foto e ter em dia com Justiça Eleitoral, porque aí a relação dos votantes é a relação disponibilizada pela Justiça Eleitoral. Então tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral. Zé Carlos, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu agradeço e aí reforço, se alguém, né, pode procurar o Conselho, o Instagram do Conselho, a rede social, vai lá, segue, porque nós estamos aos poucos alimentando essa rede social com as regras, com as normas desse processo. Graças a Deus, tudo transcorrendo, tudo muito bem até agora. Queremos agradecer a doutora Uliana Lemos, que é a promotora, que tem acompanhado conosco todo esse processo, para que tudo transcorra dentro da maior normalidade possível. 8 horas pontualmente, a gente volta já.